A verdade não vai mudar se a pessoa ignorá-la. A verdade, o fato, não vai mudar se você não conhecê-lo. A verdade acerca daqueles que estão longe de Jesus e caminhando para o inferno não vai mudar se eles ignorarem o Evangelho, se eles ignorarem Cristo. Eles vão sim caminhar para a destruição, para o castigo eterno. O medo da verdade, o medo de encarar esse fato, não vai livrar ninguém da perdição eterna. Por isso precisamos encarar essa verdade que Deus preparou para nós, o plano de salvação. Pois é, essa questão de diagnóstico, o que acontece em relação à Bíblia, então? O diagnóstico da Bíblia para o ser humano está em muitos versos, em muitas passagens bíblicas, em todo o contexto geral da Bíblia. Eu quero citar 2 versos para nós terminarmos. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. E formar, com base nesses 2 versos, o diagnóstico da Bíblia para o ser humano. E esta é uma verdade que precisa ser encarada. O medo a esta verdade precisa ser evitado. O diagnóstico é verdadeiro, não pode ser ignorado, porque não vai mudar a situação do pecador, se for ignorado. Então, qual que é esse diagnóstico bíblico? Isso é evangelho simples, sem inventar, usando a palavra de Deus. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. O que diz? Número 1. Todos pecaram. Essa é a enfermidade, o pecado. Detectado pelo doutor dos doutores, médico dos médicos, Jesus. Todos pecaram. Essa é a enfermidade, o pecado. 2. Estão, por causa disso, por causa dessa enfermidade, destituídos da glória de Deus. O que isso provocou? Isolamento do Deus Santo. Estão afastados do Deus Santo. Hoje nós entendemos bastante de isolamento. 3. O salário do pecado é a morte. Esta doença diagnosticada por Deus para nós, essa doença mata, e mata em termos eternos, leva para o inferno. Precisa ser encarada. Não podemos ter medo da verdade. Esse é o diagnóstico bíblico. Número 4. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Essa doença mata. 3. 4. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é isto? O remédio, e é remédio gratuito para a cura. Eu não preciso pagar por ele. Há pessoas que querem pagar algum preço para serem salvos, e no diagnóstico que nós temos, o remédio é oferecido de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a cura, é a salvação em Jesus. O remédio gratuito para a cura, para a salvação, é Jesus. Então, 1, todos pecaram. A enfermidade, o pecado. 2, estão destituídos da glória de Deus, isolados do Deus que é santo. Essa é a consequência de quem é pecador. 3, o salário do pecado é a morte. Essa doença, o pecado, ela mata, isola de forma eterna de Deus se a pessoa não buscar o remédio que é oferecido de graça. Número 4, dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Remédio gratuito para a cura, para a salvação, é Jesus. Na cruz, Jesus fez isso. Assumiu o nosso pecado. Ele é a verdade. Minha pergunta: você tem medo de Jesus? Tem medo de assumir a verdade em relação a você?
pecador que precisa dele para ser remido, para ser purificado, para ser lavado, para ser perdoado, para começar uma nova vida. O medo de encarar a verdade, a decisão de recusar Deus, leva a pessoa para a perdição eterna. Este é o evangelho que está na Bíblia.